Muito bem, estamos aí ao vivo e agora é só esperar alguns minutinhos para ver o pessoal chegando. E na medida que forem chegando, eu vou estar trazendo a mensagem em o Evangelho de João, capítulo 11. Vou aguardar um momentinho. Se você já chegou ou está assistindo depois, nós vamos estar meditando no Evangelho de João. Meu grande amigo Alex já apareceu ali. Só preciso de um joinha aí se você está ouvindo o meu áudio. E vamos lá, vamos continuar. 20 horas, né? Terça-feira de oração, muito bem. O Alex deu um ok aí. E o Dani chegou também. Então, pelo jeito, o áudio está ok, né? Que é a única dúvida que às vezes a gente tem se as pessoas estão nos ouvindo. O principal é o áudio. Por quê? É a palavra de Deus que está sendo levada, né? O vídeo a gente fica até sem. Haja visto algumas mensagens, nem vídeo tem, é só áudio, né? Então, vocês que estão chegando, né? O Dene, a Malu, sejam bem-vindos aí, pessoalzinho chegando. E eu quero estar trazendo a meditação, né, para os irmãos hoje. A minha esposa também chegou, né? E já peço a ela para compartilhar o link lá no grupo da igreja, né? E aos que estão chegando e trouxeram suas Bíblias, podem abrir lá no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho. Eu coloquei no título aí, vida, vida e vida. E vida, né? Poderia continuar falando vida, vida, porque é vida e abundância. A vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E um texto que eu separei para essa pequena meditação está em João, capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, está ali o pessoalzinho todo chegando, né? A Marta também chegou. Sejam bem-vindos. A minha vista já não está aquelas coisas, mas eu vejo as letras pequenas, né? O Marcos, o Eduardo, né? A Clarinha. Nós oramos pelo Roberto, que bom que o Roberto está melhor, né? Deu um susto na gente e saudade desse povo, do nosso povo. Mas tá aí, esse é o tanto o número mais ou menos que eu espero um pouquinho só, né? Só para a gente testar o áudio, ver como é que tá. E o pessoal vai chegando, né? A irmã Regina também chegou. E aos que chegaram, se você trouxe a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 11, e eu espero essa noite abençoar os irmãos com uma pequena meditação daquilo que eu trouxe, as minhas anotações, espero não me perder aqui. E às terças-feiras nós tiramos para oração. E sempre assim nós temos o costume de trazer uma mensagem antes para aquecer os nossos corações. Orar é falar com Deus, orar é intimidade. Alguém já disse que hoje você é tão íntimo de Deus o quanto você quer ser. Ele permite isso. E você vê isso o tempo todo, né? Você vê no Velho Testamento aqueles que eram mais próximos de Deus, né? Nós tínhamos Moisés, né? E estava sempre ali Josué um pouco mais próximo, Arão, e depois o povo, né? Depois você vê no Novo Testamento esse conceito também, daqueles que estavam mais próximos de Jesus e você via que era preferencial. Como assim preferencial? Eles tomavam por decisão ficar mais próximo. Nem todos inclinavam ali no peito de Jesus, mas João estava ali próximo, né? Alguns estavam mais distantes. E Pedro, Tiago e João, você vê que eles estão sempre mais próximos. Entre Marta e Maria também, você vê Maria mais próxima. Por quê? Jesus dá a resposta que nós precisamos. Maria escolheu a melhor parte.
Então, Deus permite que nós fazemos uma escolha quanto à comunhão com Ele. Ele permite. Então, hoje eu posso dizer com toda a convicção bíblica que você está tão perto de Deus quanto você escolheu estar. E eu espero que a palavra te aproxime um pouco mais desse nosso Deus. Ao final da oração, nós costumamos orar e desde já eu quero agradecer. A semana passada nós pedimos exclusivamente pelos enfermos dessa pandemia. Eu tinha uma pessoa em mente que eu sabia que estava sofrendo, né? E nós oramos e essa pessoa melhorou, né? Para a honra e glória de Deus. Estava numa situação bem crítica. E entre as outras pessoas. Então nós podemos suplicar sim, né? Vamos continuar orando pelo nosso governo, pelo nosso país, para que passe logo. Vamos ter um pouquinho de paciência e eu imagino que está passando. Logo, logo termina isso e nós vamos poder olhar para trás, se você já não vê isso, ver a mão graciosa de Deus em tempos difíceis para nós, né? Então vamos continuar orando. E antes de iniciar, eu quero fazer isso. E se os irmãos quiserem nesse tempo me acompanhar, fique à vontade. Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Ó Deus, nós vamos meditar agora e nunca me deixe esquecer da simplicidade que há em Cristo Jesus. O seu servo Paulo disse que nós podemos esquecer disso, assim como a serpente enganou Eva. Nós podemos ser enganados no nosso entendimento e esquecer da simplicidade que há no seu Filho. Que isso não aconteça. Me ajude essa noite, Pai. Eu vou falar do seu Filho. Ó Deus, não sou digno, não somos, mas por graça o Senhor se revelou a nós. Fale aos corações de quem está ouvindo nesse momento e quem vai ouvir depois. Ó Deus, é a sua obra, nada sou um instrumento. Não me deixe falar aquilo que o Senhor não disse. Tenha misericórdia, ó Deus, para que eu possa, Senhor, ser responsável por aquilo a qual o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigado, papai, nos ajude novamente, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos aí, todos vivos, todos bem aí, né? Online ainda, então tá bom. João capítulo 11, e nós tratamos aqui sobre vida, mas antes, para falar de vida, falamos sobre morte, e esse é o contexto da morte de Lázaro. Já falamos em outros vídeos, em outras lives que foram feitas, né? Falamos sobre a morte, como ela é constante, como que ela é natural. Mas existe algo que não tem, que está além do homem, é a morte. Nós esperamos, nós fazemos e vai chegar um tempo em que os comprimidos não funcionam mais. As agulhas também não. Os médicos, a medicina, a ciência não tem mais nada o que fazer. Vai chegar um tempo em que o nosso coração para. E a Bíblia fala que a batida dos nossos corações estão contadas. E nesse capítulo, João ele vai falar sobre a metade do Evangelho de João, para a gente poder entender. João ele está enfatizando sinais. Existem 7 sinais que João ele vai falar nesse capítulo. E talvez você vai encontrar ali 8, né? Se você considerar o andar sobre as águas como um sinal, você encontraria 8. Mas normalmente nós vemos outros sinais, porque a Bíblia diz, né, como está escrito, né, quando você vê sobre o zelo de Jesus no templo, né, para que se cumprisse o zelo que ele tinha, né, pela casa de Deus, a cura daquele paralítico, a cura daquele homem que era um oficial do rei, e outros que talvez eu não venha lembrar agora, mas você conta lá. E a 7ª é essa.
a ressurreição de uma pessoa. Por que João faz isso? Até a metade ele vai elevando os sinais, elevando, até que chega num ponto da ressurreição. Porque os sinais era para marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais não era algo como algumas pessoas confundem hoje. O produto final é a pessoa que recebeu o milagre. Não, sempre o produto final é Jesus Cristo. Ele fazia o que fazia para mostrar quem ele era. Porque essas pessoas, apesar de serem curadas, apesar de ressurgir, né, de novamente ter a oportunidade de viver, e são pessoas como Lázaro aqui, ressurretas, né, logo morrem. Por mais saúde, o cego passou a ver, mas ele morreu. O Lázaro também morreu. Mas Jesus Cristo vive eternamente. E nós sabemos que essas pessoas que creram e se converteram também vivem. Mas todos os sinais foram feitos para apontar que ele era o Messias, para que as pessoas que vissem pudessem entender que aquilo lá apontava para aquele que viria, o Filho de Deus. Então fica mais fácil você entender os evangelhos quando você olha por essa ótica. E o próprio Cristo, ele diz isso. Quer ver um exemplo? João, o Batista. Batista não é sobrenome de João, era a função dele. João, o Batista. Né? Algumas pessoas confundem Cristo com sobrenome, também não é. Jesus Cristo. Cristo significa ungido, né? O Messias. João, o Batista. Ele estava lá preso e o que ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus? Olha, pergunte para ele se ele é o que há de vir, ou o Messias, ou temos que esperar algum outro. João, em algum momento de dúvida na vida dele, ele mandou perguntar para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Será que Jesus disse assim, mas que incredulidade é essa de João? Não, Jesus falou, olha, volte para ele e fale para ele. O cego anda, os cegos vêm, né? Os coxos andam, os mortos ressuscitam. O que Jesus mandou avisar para João? Olhe os sinais. Então, metade do evangelho de João, aqui, agora não o Batista, né? A metade ele está falando sobre esses sinais. Esses sinais. E esse último sinal, o sétimo sinal, nós aprendemos que a vida não termina na sepultura. Quando saiu todo mundo, talvez apagou a luz ali e temos apenas um corpo. A Bíblia diz que, e nós aprendemos aqui, que Jesus ele é uma autoridade sobre toda a morte. Autoridade. Ele é uma autoridade absoluta, total, sobre a sepultura, sobre aquilo que acontece pós a morte. Mas uma coisa que eu notei aqui, a Bíblia ela vai ensinar nesse contexto aqui que nós somos mais do que um corpo. Existe algo além da morte. Alguém já disse que esse tempo que nós estamos e vivemos é um ventre da eternidade. Então estamos para nascer. Uma criança, quando está no ventre da mãe, ela não sabe o que há lá fora. Elas podem discutir, se elas forem gêmeas, falar o que há lá fora, né? Mas elas nunca sonham. A diferença é que é fora do ventre e dentro do ventre. Embora elas tenham conforto dentro do ventre, elas são nutridas dentro do ventre. Elas têm vida lá. Mas a vida fora do ventre, você pode ver, é um pouquinho diferente, né? É muito diferente. E a Bíblia fala, ela cita esse exemplo, né? Os últimos dias como dores de parto. Estamos para nascer. Então alguém já disse que esse tempo que nós vivemos é um útero da eternidade. Em breve nós estaremos com Deus. Todos, você que está me assistindo, daqui 50 anos, se você é uma criança, daqui 100 anos, nenhum de nós provavelmente estará vivo. Nenhum. Mas lá em Apocalipse fala de todos os povos, línguas e nações diante de Deus. Então Apocalipse já fala de mim e já fala de você,
que nós estaremos lá diante de Deus, prestando conta. Então, a nossa vida, ela não termina na sepultura. Nós somos mais do que apenas um corpo. João fala desses sinais e esses sinais é usado para apontar para Jesus. E outra coisa que eu anotei aqui, duas coisas, para provocar a nossa fé. Normalmente, sinais é para duas coisas, ou é para fazer com que as pessoas brotem a sua fé, ou para que elas tenham mais fé. Então, de um jeito ou de outro, sinais é ausência de fé. De um jeito ou de outro, não tem como dar volta nisso. Ou é para nascer a fé, ou é para corroborar, aumentar a sua fé. Então, bem-aventurados que não viram e creram, Jesus Cristo diz. Nós cremos. E as pessoas vivem em função de sinais. Você já recebeu uma mensagenzinha? Antigamente eu recebi umas 2 vezes. Antigamente era por e-mail, antes das redes sociais, né? E lá disse que tinha um garotinho que o professor era ateu e falou assim: olha, Joãozinho, eu vou soltar esse giz no chão aqui. Se ele não quebrar, Deus existe, tá bom? Você faz a sua oração aí, se o giz não quebrar, Deus existe. Diz que ele soltou o giz escorregou e foi caindo pela manga da camisa e passou pela calça, caiu no chão, rolou e não quebrou. Conclusão: Deus existe. Não. Conclusão errada. Se o professor fala para você: olha, eu vou soltar esse giz aqui. Se ele não quebrar, significa que Deus existe. A resposta: olha, o giz, ele vai cair. E ele quebrando ou não vai mudar o fato que Deus existe. E uma coisa que eu aprendo nas Escrituras: Deus não desce do céu para fazer capricho de ateu ou de incrédulo nenhum. É aí que entra a fé. Nós cremos naquilo que nós não vemos. É a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam, que se crê. Então a fé se baseia nisso. E pessoas que querem uma prova, Deus prova que o Senhor existe, ausência de fé. Esse contexto, que vou ter que ser rápido, né, por causa do tempo, João tem um propósito, né, a gente crer em Jesus e mostrar que Jesus tem controle absoluto sobre todas as coisas, toda a história, a civilização. Pessoas, elas creem de alguma forma o que há após a morte. Nenhum deles voltou para dizer e falar. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho. Uma coisa é você ir para algum lugar com alguém que diz que conhece e nunca foi lá. Outra coisa é você confiar sua vida para ir num lugar, alguém que é de lá. Esse conhece, esse é Jesus. Então, João ele mostra a Jesus, né? E nós sabemos que após a morte, ou é vida eterna ou é condenação eterna. Certa vez eu estava indo para o trabalho e as pessoas que me conhecem sabem que dista da minha casa a distância daqui até a empresa de 60 quilômetros. Hoje 50. Então eu tenho meia hora, 40 minutos, normalmente 40 minutos de tempo na rodovia sozinho, e eu aproveito esse tempo para falar com Deus. De uma certa manhã eu estava orando, às vezes eu vou o tempo todo orando, falando com Deus, e veio meu pai já, Deus já o tomou, né? Mas e veio meu pai na mente, e eu comecei a pedir por ele. Ele não era convertido, não cria, o coração era duro, né? E meu pai, ele falava assim: meu pai ensinou uma religião para mim e vou morrer nessa religião, né? E questionava a minha vida. Olha, eu gostava mais de você quando você tomava cerveja comigo. Ele preferia que eu fosse da forma antes da conversão. E eu estava orando e veio esse pensamento na minha mente após a morte. E eu sei, a Bíblia diz que um dia os anjos irão separar à direita os que vão estar eternamente com Deus, e à esquerda a condenação eterna. Então vai haver uma separação. E essa cena me veio na mente, eu começando a orar, e eu fiquei pensando: Deus,
Eu imagino se eu estou de um lado e eu olho do outro lado, aquele silêncio, e eu olho para os olhos do meu pai do outro lado, que teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. E eu comecei a chorar pensando naquilo. E fui trabalhar, e no final da tarde, novamente, eu saí, passei na casa dele, minha mãe também era viva, e eu falei, pai, eu quero falar com o senhor. E preguei novamente o Evangelho. Novamente. Minha mãe quis falar alguma coisa, eu falei, mãe, deixa, eu preciso falar isso. Pai, senta aí. Entende? Porque nós cremos que há um julgamento, nós cremos que há vida e vida em Cristo Jesus, nós cremos no bendito convite, vinde, nós cremos que o momento é hoje, é o momento da graça, vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e no fim, vinde, Filho bendito. Então, nós cremos nesse vinde, nós cremos nos braços abertos de Cristo, mas é para hoje. E nós cremos em vida eterna, vida, vida, vida e vida, eternamente, com o nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E esse pequeno texto que eu quero ler aqui, não vou ler tudo, esse pequeno contexto, fala disso, de como Jesus tem poder sobre a morte. Esse texto aqui não é para Lázaro, não é, Jesus não fez isso aqui por ele amar Lázaro. Jesus amava Lázaro? Verdade. Ponto. Lázaro foi beneficiado com isso? Ponto. Verdade. Jesus fez isso para isso? Não. O primeiro contexto que eu quero pegar por parte aqui, nós sabemos, Lázaro ele fica enfermo, ele está doente, né? Eles são de Betânia, ele e as suas duas irmãs, Maria e Marta. E a primeira coisa que, quando Jesus recebe a notícia, no verso 4, ele fala assim, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus Cristo não está falando, olha, calma, não se preocupe, Lázaro está bem, não. Ele vai dizer, Lázaro vai morrer sim, mas ele diz o motivo da enfermidade de Lázaro não é para que Lázaro se dê bem. Tanto isso é verdade que depois você não vê João e ninguém mais falando de Lázaro. Se Lázaro escreveu alguma coisa após isso, alguma declaração, se há comentários de que ele viu lá, algumas pessoas querem especular o que Lázaro viu. Não temos nada. Acabou ali, cumpriu isso. João não dá ênfase no milagre em si. João dá ênfase em Jesus Cristo. Lembra da história da galinha de ouro? Botava ovos de ouro até que alguém matou a galinha e ficou sem os ovos de ouro. Muita gente é assim, né? Está de olho nos ovos e mata a galinha, que é o principal. Então, aqui, o principal é Jesus Cristo. É verdade, Jesus amava Lázaro, a Marta e sua irmã. Isso diz no verso 5. Propositalmente, no verso 6, diz assim, quando ele soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Por que Jesus fez isso? Porque ele tinha um propósito. Quando chega no verso 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E o verso 15, e por vossa causa, por causa de Lázaro, tinha um propósito. O nome de Deus ser glorificado e provocar fé naqueles que ouvem. Por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para o que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, 2 coisas já aprendemos aqui. Propósito, a glória de Deus e fé aos que ouvem. Que magnífico, que texto maravilhoso que é esse aqui. E eles vão para lá. Jesus vai ver o seu amigo Lázaro, eles já sabiam, né? Quando ele chega no verso 21,
E no 20, né, Maria fica sentada, e no 21, Marta vai lá e fala: Senhor, se estiveras aqui, ele não teria morrido, o meu irmão não teria morrido. Então, na mente de Marta, estava limitado em quê? Estava limitado que Jesus poderia até curar, porque ela já tinha visto Jesus curar, mas não ressuscitar. E Jesus, ele dá uma declaração fantástica aqui no 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando cai um copo de cima da mesa, né, e quebra em centenas de pedaços, talvez você ainda poderia dizer: ainda que quebrou, a gente pode colar. Muito difícil. Agora, quando alguém diz, ainda que morra, ainda, mesmo após morte, ele é o único que pode dizer com autoridade isso. Ninguém mais, ninguém mais. E aí ela vai discutindo, né? Com ele, chega Maria, nós conhecemos todo o contexto, né? Maria chega ao pé de Jesus e chora no verso 32, e quando chega no verso 34, Jesus pergunta: onde vocês colocaram ele, né? Senhor, venha ver, né? E no verso 35, Jesus chorou. Por quê? Porque no verso 33, a Bíblia fala que assim os judeus acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa palavra aqui, quando você procura no original, ele ficou bravo ali. É algo que ele estava nervoso, essa comoção, essa palavrinha que agitou-se. Por que ele fez isso? No verso 38 diz assim: agitando novamente Jesus em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, deixa eu anotar aqui para mim não me perder isso. O que está acontecendo aqui? Nós já aprendemos lá a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o inimigo a ser vencido, o maior inimigo qualquer, a morte. E Jesus sabe o estrago que a morte faz. Ele sabe aquilo que está diante dos olhos dele. Ele ama o seu amigo Lázaro. Ele sabe que isso é por causa do pecado. Ele vê o potencial que tem de estrago a morte. Ele agita-se em si mesmo. E aí Jesus, no verso 39, ordenou Jesus: tirai a pedra. Vamos assim, deixa eu olhar o horário, certo? Dá sim. Vamos tentar imaginar a cena. Estão todos ali, não são poucas pessoas, nós vamos ver aqui no contexto que eram muitos dos judeus, vinham visitar os irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Então eram muitas pessoas que estavam ali. E de repente Jesus, ele chega, os olhos já ficam, alguns olham para ele, outros estão chegando, e ele pergunta onde está, e quando ele chega ele fala: tirai a pedra. Nesse momento, com certeza houve silêncio, e todos olharam para Jesus. O que é isso que está acontecendo? Tirai a pedra. E como nós entendemos que Jesus estava fazendo isso para que aquelas pessoas à sua volta vissem isso? Jesus não falou baixinho. A forma que ele está falando aqui, ele está bradando, que o propósito dele é a fé daquelas pessoas, para que eles crescem que estavam diante do Filho de Deus. E quantas pessoas têm essa oportunidade hoje? E às vezes a oportunidade está diante dos nossos olhos e a cegueira está lá, não permite. Então, quando Jesus diz: tirai a pedra, as pessoas olham, o silêncio com certeza é absoluto, e as pessoas já começam a conjecturar na sua mente: como assim? E quem cuidava disso, nós vemos aqui no contexto,
era Marta. Marta que estava à frente de tudo, com certeza, de ir lá e trocar Lázaro e colocar aquela vestimenta que era da época para ser sepultada, a Bíblia vai falar aqui, o lenço no rosto, todo aquele cuidado Marta teve. E quando Jesus ordena, ele deu uma ordem, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Então, nessa cena aqui, todos esperavam, com certeza, olharam para Marta, as pessoas que poderiam tirar a pedra, talvez alguns homens fortes que estivessem ali, que tinham colocado, a ordem teria que vir de Marta ali, ela que estava organizando, e ela olha para Jesus e fala assim, Senhor, ele já se decompôs, já está se decompondo, aliás, é 4 dias. Um detalhe que nós devemos atentar é que um judeu, ele cria que se alguém fosse ressuscitar, se esse milagre fosse acontecer, seria ao 3º dia, como aconteceu com Jesus. Mas, na verdade, Jesus esperou 4 dias para tirar toda e qualquer esperança deles de ressurreição. E estava todo mundo ali olhando. E Jesus responde, Marta, não te disse eu não te disse que se creres verá a glória de Deus? Não tem como, amados, nós vermos a Deus, nós vermos a glória de Deus se não houver fé, se não houver a crença. Tiraram então a pedra e nós podemos imaginar outra cena. Novamente silêncio, aqueles homens fortes vão, tiram a pedra. Talvez você escutasse ali uma ovelha bem distante, o vento batendo na roupa daquelas pessoas. E todos nesse momento agora não estavam de olho em Jesus, mas estavam de olho lá naquela sepultura. Talvez escuro, e eles olhavam lá dentro, e eles, cada um pensava alguma coisa. Talvez os fariseus que estavam ali pensavam assim, é agora que esse louco, ele vai se queimar. Talvez outros estavam ali, mas será que é possível? Será que pode mesmo um morto ressuscitar? E esse momento foi cortado, esse silêncio, com as palavras de Jesus, e ele não falou baixo isso. Ele olha para o céu e disse, Pai! E nesse momento todos tiram os olhos da sepultura e olham para Jesus. Pai! Olhando para o céu ele disse isso. Graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei. Qual o motivo? Por causa da multidão presente. Aquelas pessoas tinham que ver isso. Para o quê? Que creia que tu me enviastes. Tudo isso não era para Lázaro. Tudo isso é para que aquelas pessoas crescem que elas estavam diante do Filho de Deus. Me perdoe. Uma voz que vai além da sepultura. Me comove de pensar de pessoas gritando, beirando o túmulo. A sua voz não chega até aquela pessoa, ela está morta. Mas a voz do Filho de Deus, essa chega. Vida, vida. Lázaro, vem. Mas antes ele agradece por causa da multidão, para que eles creem. E ele fala em alta voz. Ele queria atenção para ele. Lázaro, vem para fora.
E a Bíblia diz que saiu aquele que estivera morto por 4 dias. Que milagre! O cérebro de uma pessoa, quanto tempo dura, quantas horas, quanto que a ciência diz. Para esse homem recuperar sua faculdade mental, de entender que estava falando com ele, que teve uma ordem, o nome dele foi chamado, para ele se levantar. Naquele momento as pessoas tiraram os olhos de Cristo e todos olharam para a sepultura, todos. Talvez alguma criança se ajeitou melhor ali, né? E tentou se levantar, mas todos olharam. E de repente, pelo poder de Deus, esse homem sai. Alguns talvez assustaram, saíram correndo, nós não sabemos, a Bíblia não diz esses pormenores, mas com certeza houve muita emoção. Talvez alguns choraram e não criam naquilo. Meu Deus, é Lázaro! Né? Que emoção do momento de você, alguém que você perdeu, e está de volta. Nenhum de nós passou por isso. Nenhum. Às vezes nós passamos por algo parecido quando pessoas conseguem uma notícia boa dos médicos, né? E há casos e casos, mas esse aqui, preparado para nós, mostrando. E a Bíblia fala, saiu aquele que estivera morto. E eu termino citando aqui um outro aprendizado. O verso 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar, então havia muitas pessoas, aqueles judeus, né, eles tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que nós lemos aqui? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Não creram. O que eu aprendo aqui? Por mais sinais que possa ser feito, amados, não adianta. Se não é o poder de Deus trabalhando na vida dessas pessoas, elas não vão crer. Elas não vão crer. Maior sinal do que esse. E elas não creram. No verso 47, então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais, lembra os sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, ele não crê, né? Um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu, dizendo: vós não sabeis. Não sabeis, né? Ele não sabe. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquela época, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Não somente pela nação, mas para também reunir em um só corpo o quê? Os filhos de Deus que andam dispersos. Há uma mentira por aí que diz que todos são filhos de Deus. É mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus. O próprio João vai falar aqui que a todos quantos o creram, todos quantos creram que em Cristo Jesus, recebeu que em Cristo Jesus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filho de Deus, aos que crerem. Quanto tempo falta? Vai terminar. A volta de Cristo parece assim estar bem próxima. Os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. Você crê? Bem-aventurados que não viram e creram. Você crê que esse Cristo que nós pregamos é o Cristo da Bíblia? Você crê que você é pecador e que a parte de Cristo não tem como estar diante de um Deus santo, santo, santo 3 vezes? Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, nada podeis fazer.
Esse é o nosso Jesus Cristo. Então, que isso tenha aquecido o seu coração. Quando você estiver orando, você não está fazendo ou falando palavras ao ar. Você está falando ao próprio Deus, que nos ama, ao ponto de dar o seu único filho a morrer por nós, tirarmos dessa situação terrível. Você está falando àquele que tem poder e autoridade sobre a morte. Você está falando com ele. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa porção. Ó Deus, obrigado, Pai. Ó Pai. Ó Deus, trabalhe na vida de pessoas que estão ouvindo essa noite, nesse momento, pessoas que vão ouvir. Queime esses corações. Ó Deus, as pessoas que não creem hoje, elas estariam lá e elas olhariam para isso e não creriam da mesma forma. Ó Deus, a necessidade do seu agir em trabalhar nesses corações, para que eles possam crer, ó Deus, na existência de um Deus que envia o seu Filho a morrer por nós. Crer, ó Deus, no poder do Evangelho. Ó Deus, trabalhe nesses corações de pedra. Ó Pai, para que eles possam, ó Pai, diante de Ti, se humilhar como confessos, ó Deus, e sair dali exaltado através do Seu Santo Filho, ó Pai, como filhos. Pessoas que chegam como criatura e saem como filhos. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar nas vidas de cada um. E essa noite, ó Deus, aqueles que vão parar agora para ter um tempo de oração, que possa ser verdadeiramente um tempo de oração, que o Senhor possa honrar isso. Abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra. Por graça, Senhor, trabalhe nessas vidas. Eu te suplico, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. E vamos lá, estamos desafiados a estarmos orando.